Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem. Quantas vidas eu tiver, eu. Meus queridos, é bem nesse intuito que devemos entender o pastoreio de Jesus Cristo, não é? Um pastoreio que dá a vida, que entrega a vida por amor às suas ovelhas, por amor àqueles a quem Ele quer conduzir. Mas não é uma condução forçada, não é? É uma condução de quem escuta a voz do pastor e decide: esse é o caminho, é esse que me mostra a direção aonde eu devo pautar a minha vida e a minha história. Sabe, quem é o pastor? O pastor de ofício é aquele que é colocado sob sua responsabilidade um rebanho, não é? Na história de Israel, também no tempo de Jesus, os rebanhos aos quais os pastores cuidavam eram majoritariamente de ovelhas, não é? A grande criação de Israel era ovelhas. Então eles conheciam e entendiam esse sentido. Mas aqui no Brasil, talvez se a gente pensasse em pastor, talvez ovelhas não seria tão conhecido, não é? Mas talvez se a gente colocasse um outro animal que também exerce, o homem exerce um pastoreio sobre eles, seriam as vacas, as vaquinhas, não é? Não sei se vocês sabem, mas o leite vem da vaca. Vocês estão sabendo disso? Sim, não é? Quando eu era mais novo, morava lá na roça, eu tirava leite. Levantava cedinho e ia tirar os leites. Chegando à tarde, mais ou menos 3 horas da tarde, era hora de apartar as vacas, não é? Não sei se vocês conhecem, que vocês são novinhos, todo o povo da cidade, não é? Mas às 3 horas da tarde era hora da gente apartar as vacas. O que era isso? Separar os bezerros das vacas, não é? E como eu tirava leite, as vacas sentiam o meu cheiro, sabiam da minha voz, eu lá do curral chamava as vacas, não é? E elas vinham. E meu pai tinha umas vacas que até hoje ele não troca os nomes das vacas, não é? Era sempre Espadilha, Crioula, não é? Então eu gritava: Espadilha, hein, hein, hein. E elas vinham, ouviam a minha voz e vinham, não é? Então eu não precisava ir lá embaixo no pasto buscar as vacas. Eu chamava e elas vinham. Não é como nos filmes, né, que a gente tem, ou naqueles rodeios que tem aquele berrante. Dessa lá no Pantanal, eles devem usar aquele berrante, porque lá para a banda de casa das gameleiras de Goiás, nunca usei berrante, né? Era chamando as vacas e elas vinham. Sabe que com o passar do tempo, parei de tirar leite, e hoje quando eu estou lá na roça, meu pai ainda tira leite, não é? Tira um leitinho. E de vez em quando ele me pede para apartar as vacas. Como eu já não tenho contato com as vacas, eu posso chamar, berrar, gritar, que elas não vêm, não é? Eu tenho que ir lá, descer lá embaixo e tocar as vacas para o curral para apartá-las. Mas se meu pai chamar, elas vêm, porque ele tem contato, não é? Porque elas sabem do cheiro dele, elas sabem da voz dele, então elas vêm. Mas eu, se chamar, elas já não escutam. Sabe que é nesse sentido o pastoreio de Jesus Cristo, não é? Preciso que a gente escute a sua voz, que a gente identifique que Ele é o pastor,
para que a gente possa ir em direção a Ele. Porque se a gente não identificar a voz do pastor, a gente não vai, não é? No evangelho de hoje, vou usar justamente essa palavra, a escuta. E eu já disse algumas vezes aqui, mas vou tornar a repetir, porque ouvir é diferente de escutar, não é? Ouvir é algo que, se a gente não tem nenhuma deficiência no nosso sentido da audição, a gente consegue ouvir. Mas escutar exige que a gente retenha a atenção sobre aquilo que a gente ouve. Então a escuta exige de nós atenção, para que o que a gente escuta, o que a gente ouve, adentre e permaneça no nosso coração, na nossa razão, não é? Então veja que não é só essa coisa do ouvir, porque senão eu diria para vocês, como minha mãe várias vezes me disse, não é? Parece que as coisas que eu te falo entram no ouvido e saem pelo outro, porque a gente só ouviu, não teve a escuta, não teve a atenção. Então, nesse segmento de Jesus Cristo e do seu pastoreio, exige que nós escutemos, não é? Muito mais do que ouvir, escutar, porque é preciso que a sua palavra adentre no nosso coração, permaneça na nossa vida, para que a gente possa fazer um seguimento sincero de Jesus Cristo como nosso pastor. Olha, meus queridos, todos nós, de alguma forma, também participamos desse pastoreio do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Estamos sob o seu seguimento, mas também nós temos a responsabilidade em nossa vida de sermos testemunhas e de guiar também algumas pessoas que foram colocadas sob o nosso cuidado, não é? Todos nós, independente da função, do status, alguns com mais, outros com menos, mas todos nós, de alguma forma, exercemos o pastoreio sobre alguém. Sobre alguém. Uns podem pensar, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre ninguém, eu sou apenas o irmão, eu não tenho filhos, eu não tenho nada. Mas até a este, não é? De alguma forma, ele exerce alguma influência sobre os outros irmãos. Então requer um cuidado de pastoreio, não é? E em todos os campos da nossa vida, nos nossos trabalhos, às vezes temos pessoas que são colocadas sob os nossos cuidados, às vezes os nossos colegas de trabalho, nós exercemos alguma influência sobre ele, então precisamos testemunhar esse pastoreio na nossa casa como pais. E hoje que celebramos o Dia das Mães, as mães também têm esse pastoreio sobre os seus filhos, esse cuidado testemunhado às vistas dos ensinamentos de Jesus Cristo. Todos nós, não se enganem, não é? Temos essa responsabilidade de pastorear, de testemunhar Jesus Cristo. Sabe, a primeira leitura de hoje nos traz um relato de Paulo e Barnabé, onde eles exercem esse pastoreio de levar a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus aos outros, não é? Primeiro aos irmãos israelitas, judeus, e depois aos pagãos. É interessante que eles chegam na cidade de Antioquia, pregam, não é? A palavra de Deus, o povo fica tomado de uma alegria por essa autoridade que Paulo e Barnabé têm de proclamar, de pregar Jesus Cristo, não é? De ensinar. No outro fim de semana, a sinagoga está cheia, uma multidão se reúne para ouvir novamente, ouvir pela primeira vez os ensinamentos de Paulo e Barnabé. Mas sabe o que acontece? Diante dessa graça que é o ensinamento da palavra de Deus, da pregação sobre o reino, sobre Jesus Cristo, alguns, diz o nosso texto de hoje, do Atos dos Apóstolos, fica com inveja, não é? E começam a blasfemar e a inventar mentiras sobre Paulo e Barnabé, ao ponto deles convencerem as viúvas
e as autoridades da cidade de Antioquia e chegaram a expulsar Paulo e Barnabé daquela cidade. E por vezes eu pego e retomo esse texto e fico pensando, por que que a palavra de Deus incomoda algumas pessoas? Vocês já notaram isso? Eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus, eles não estavam pregando ou vendendo Avon ou fazendo pirâmide, né? Eles não estavam se reunindo para montar um grupinho do Tigrinho, nada disso. Estavam falando e pregando a palavra de Deus, e isso incomoda as pessoas. Sabe, nesses dias da quaresma, parece que a gente viu a mesma coisa, né? Frei Gilson começou a acordar às 4 horas da manhã, rezando o rosário, não é? Fazendo adoração. E isso incomodou muitas pessoas, não é? E agora eu pergunto por quê? Porque eles não precisavam acordar às 4 horas da manhã, eles não precisavam rezar com o Frei Gilson, eles não precisavam fazer nada, não é? E a oração do Frei Gilson, a reunião, acordar às 4 horas não atrapalhava em nada a vida dessa pessoa, mas por que que incomodava? Por que que incomodava? Por que que incomoda? Sabe, meus queridos, exercer um pastoreio, quando nós falamos do segmento de Jesus Cristo, às vezes provoca isso, não é? Nem todos vão aceitar. E às vezes, pelos motivos mais bobos e banais, vai se ouvir críticas, não é? Mas veja que quando Paulo e Barnabé são expulsos da cidade de Antioquia, eles saem felizes, alegres. Parece até ilógico, não é? Olha, foram expulsos, mandados embora, e eles estão alegres, louvando a Deus. Eles estão louvando a Deus porque Jesus já havia advertido, não é? Sobre isso, lá nas bem-aventuranças. Olha, bem-aventurados são vocês se forem perseguidos e inventarem injúrias sobre vocês por causa de mim. Na nossa vida, o nosso pastoreio, por muitos não vai ser bem visto, não é? E às vezes até na nossa família encontraremos pessoas que olharão com torto toda vez que vê a gente com um rosário na mão, olharão com um olhar crítico toda vez que a gente for na igreja, olharão com um olhar crítico quando nós tivermos os nossos momentos de religiosidade, de piedade. Mas importa-nos a gente confiar em Deus, não é? No seu pastoreio, no seu ensinamento, porque Jesus não disse que seria fácil, que não haveria tribulação. A promessa dele é de vida eterna, é de vida eterna. E isso ele nos diz no evangelho de hoje, não é? Que aqueles que foram confiados a ele pelo Pai terão a vida eterna. As minhas ovelhas me conhecem, escutam a minha voz. A segunda leitura de hoje nos traz um texto do Apocalipse, não é? Da revelação a São João. E nessa revelação tem uma parte interessante, né? Depois, já quase no finalzinho, que São João vai dizer que no meio do trono está o Cordeiro, e o Cordeiro será o pastor que vai guiar o povo junto às fontes de água viva. E é interessante essa contraposição, porque pastor geralmente é o que cuida das ovelhas, não é? Do cordeiro. Como é que o cordeiro vai virar pastor? Essa lógica de Deus é uma coisa que me encabula, não é? Olha, se vocês já pensaram, ou se não pensaram, vamos pensar agora. Jesus é o nosso pastor, e nós temos uma celebração que nos diz que ele é o rei do universo no finalzinho do tempo comum, não é? Jesus Cristo, o rei do universo, o pastor supremo. Mas geralmente a gente não consegue ver um pastor
com cara de ovelha, não é? Um pastor com cara de cordeiro, um pastor que não nos arremeta a uma figura onipotente como os nossos heróis que a gente tem, não é? No nosso imaginário, na nossa ficção, são sempre pessoas fortes, robustas, não é? Ninguém quer como um defensor, pelo menos no seu inconsciente, uma criança, vamos dizer assim, não é? Você não pensa numa criança para te defender, para te livrar do mal, não é? Quando você for perseguido ou um bicho vier te atacar, uma criança te defender, você não imagina isso? Você imagina uma pessoa forte, robusta, às vezes armada, não é? Com um cajado ao menos. Mas Jesus é colocado nesse posto de cordeiro. E um cordeiro, lembremos das palavras de Isaías, lá no capítulo 53, que o servo sofredor é como um cordeiro levado a matadouro. Nem sabe que vai, é vítima. Ou como uma ovelha muda ao caminho da tosquiação. Jesus foi levado assim para o Calvário, não é? Assim para o martírio. Olha que Jesus, no caminho da sua paixão, rumo à crucificação, ele não grita, ele não chora, ele não esbraveja, ele não reclama, não é? Ah, se fosse eu tinha esperneado, né? Falei, eu não, me livra daqui, né? Jesus vai como esse cordeiro, como essa ovelha muda, rumo ao matadouro. Ele se entrega livremente como vítima. Essa ação de Jesus humilde nos remete a tanta coisa, não é? Porque veja, essa ação de dar-se a vida por aqueles que por vezes não merecem, não é? São Paulo já dizia, olha, por algum justo talvez alguém daria a sua vida, mas por aquele que é ímpio, por aquele que fez coisas erradas, quem daria a sua vida? Olha, Jesus entregou-se livremente a sua vida por pessoas boas, justas, honestas, mas também para aquele pior criminoso que está preso. Que lógica é essa, não é? E veja, eu gosto de dar esse exemplo. São Pedro, vamos nos colocar como se nós fôssemos Jesus. Vamos fazer isso, não é? Vamos ter um olhar de Jesus. Se nós fôssemos Jesus, nós chegamos e avisamos para Pedro, ó Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. O que Pedro fez? Igual Jesus falou, não é? Ele falou, eu não vou fazer, mas o que ele fez? Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. O que Jesus faz? Se nós fôssemos Jesus, nós íamos fazer o seguinte, eu vou falar para vocês. Ó Pedro, para mim não dá, né? Olha o que você fez aí. Você que é o líder aqui do ministério, de repente você faz uma coisa dessa, nega 3 vezes aqui o mestre. Olha, não dá mais. Passa lá no RH, pega a sua carteira e segue a sua vida, não é? Olha, nós faríamos isso, mas Jesus o que faz? Pedro negou 3 vezes, não é? Ele que era o líder, né? Que Jesus falou para ele, olha, Pedro, tu agora não é mais Simão, é Pedro, é rocha. E sobre essa rocha eu vou firmar a minha igreja. E Pedro pisa na bola. Jesus ainda diz, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Que lógica é essa? O cara pisa na bola 3 vezes, Jesus fala que ele ia fazer, ele faz a coisa errada do jeito que Jesus falou que ele ia fazer.
Jesus coloca ele como príncipe dos apóstolos, como nosso primeiro papa. Que lógica é essa? É a lógica dessa humildade, não é? Desse cordeiro que se entrega, foge aos nossos sentidos de pastoreio. Olha, que pastor é esse que se entrega, que dá a vida? Nós somos acostumados com pastores mercenários, não é? Enquanto está bom, enquanto as ovelhas estão dando lã, enquanto elas estão rendendo alguma coisa, está firme. Ah, mas se uma ovelha dá problema, se o lobo vem, pernas para que te quero, não é? Mas Jesus é esse que dá a vida, que vai até o fim. Meus queridos, sabe o que falta para nós, muitas vezes? Porque nós queremos ser pastores, não é? Nós queremos mandar em alguém, ter autoridade sobre alguém. Sabe o que ninguém quer? Ser ovelha, não é? Você não vê ninguém postando nas suas redes sociais: eu sou ovelha do Senhor. Não. O povo quer ser: eu sou o leão de Judá. Ou não sei o que, eu sou um gatinho manhoso, não sei o que lá, né? Ovelha ninguém quer ser. Ninguém quer ser guiado, não é? Ninguém quer ser guiado. É preciso a gente refletir a nossa vida, a nossa história, e a gente pedir, não é? Sermos ovelhas. Porque a ovelha, ela é interessante porque ela se distrai muito facilmente. Não sei se vocês sabem, mas ela abaixa a cabecinha aqui, ó, e vê o matinho mais verde aqui, mais verde, e ela vai se distraindo, não é? Por isso que o pastor tem que ficar de olho nela. E ela vai se distraindo, e de repente ela olha: cadê todo mundo? Não é? E ela já está beirando o abismo, ainda tem mais um verdinho, e ela vai, beirando o abismo. Mas se ela ouvir a voz do pastor, se ela escutar a voz do pastor, que chama ela pelo nome, ela volta. Ela até abandona aquele matinho mais verde, e ela volta ao redil, ela volta ao aprisco, ela volta a estar próximo do seu pastor. Precisamos pedir, não é? Senhor, precisamos desse ouvido atento de ovelha para escutar a sua voz. Para escutar a sua voz. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.